E aí, tudo bem? Nesse vídeo, a minha ideia é desenvolver com você a noção, a intuição e a geometria em torno de uma superfície cilíndrica. E para isso, eu defini esse ponto P aqui no espaço, um ponto P qualquer, que as coordenadas de P estão à sua esquerda, caso você queira ver a programação, mas a coordenada de P não importa em si, né? O que a gente quer é tentar entender como que a gente pode construir, como a gente pode definir essa ideia, essa coisa chamada superfície cilíndrica. E também por esse ponto P, vamos imaginar que existe uma reta, essa reta verde, que passa por P. Uma reta com uma inclinação, com uma direção qualquer, ok? Então, a gente tem esse ponto P e tem uma reta. Essa reta eu estou chamando de reta R ou simplesmente reta verde. Isso é o suficiente para a gente. E agora eu vou imaginar o seguinte, vamos observar essa curva, essa linha que está no plano XY. Né? Essa linha aqui que ela faz esse movimento, ela na verdade tem uma forma de uma função seno, mas também não importa. O que importa é que a gente tem uma curva aí no plano. Ela poderia seguir indefinidamente, né, para os dois lados, tanto para a parte positiva quanto negativa do x, mas aqui eu estou desenhando só uma parte dessa curva para poder definir essa superfície cilíndrica de uma maneira que a gente consiga enxergar, mas nada impede que se defina essa superfície para essa curva se estender indefinidamente. Ok, então a gente tem essa curva preta ali no plano, xy, um z igual a zero. E agora eu vou definir o seguinte, vamos imaginar que tem um ponto C. Esse ponto C aqui que acabou de aparecer, nesse caso esse ponto C ele está meio que no fim, mais à direita dessa curva. Eu poderia colocar esse ponto C em outro lugar dessa curva. E eu vou imaginar, inclusive, que esse ponto C ele pode passar por todos os pontos da curva. Então, esse ponto C, em azul claro, você pode imaginar que ele pode ser cada um dos pontos, dos infinitos pontos dessa curva. E então eu vou fazer o seguinte, por esse ponto C, eu vou traçar uma reta, que é essa reta azul claro que acabou de aparecer ali para você. Eu vou girar para você ter noção dessa tridimensionalidade, né, dessa geometria que a gente está conversando aqui. E essa reta azul não é qualquer reta. Essa reta azul é uma reta paralela à reta verde inicial, que foi definida passando por P. Essa reta que passa por P tem uma inclinação, e aqui eu coloquei a inclinação do vetor 1, 1, 2, mas como eu disse, essa inclinação não importa muito. Basta você pensar que a gente definiu aqui uma reta, né? Eu coloquei esse ponto no espaço para ficar mais fácil de enxergar, inclusive eu poderia excluir aqui esse ponto P da visualização, mas eu coloquei esse ponto P para facilitar a nossa visão tridimensional, né? Para a nossa noção de que a gente está trabalhando com uma coisa que é tridimensional. Bem, e então vou fazer o seguinte. Vamos imaginar então que essa reta azul, que ela é paralela à reta verde inicial que a gente viu, imagina que a gente vai traçar uma reta dessas azul por cada um dos pontos que pertence a essa curva preta. Por cada um desses pontos que pertence a essa curva aqui. Essa curva é a curva que eu estou chamando de curva C1, mas uma curva qualquer no plano. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse ponto C caminhar por essa curva. Imagina que para cada um desses pontos C, a gente traça essa reta azul. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, conforme a gente caminha, conforme o ponto C se desloca, imagina que aqui então eu estou traçando cada uma dessas retas e deixando nessa reta aqui no desenho. Para cada um dos pontos P, a gente vai definir essa reta. E agora eu vou clicar e apertar aqui para a gente ver o restante desse desenho. Pronto, assim. E então esse desenho que você está vendo, deixa eu clicar aqui para a gente poder girar e entender, ele é formado pelas infinitas retas que paralelas à reta verde que passam por cada um dos infinitos pontos dessa curva preta no plano XY, dessa curva que eu estou chamando de C1. Né? Aqui você está vendo essa superfície como se ela fosse formada por várias retas, né? E tem hora que ela fica um pouquinho transparente. Sim, porque eu também não tracei todas as infinitas retas, eu tracei algumas para a gente poder ter essa noção, inclusive dá um pouco de transparência, que você consegue ver lá o fundo do plano sobre alguns ângulos ali, para você ter noção de que a gente está falando de uma coisa 3D. Então, essa superfície, ela é uma superfície, essa coisa 2D, que está distribuída pelo espaço tridimensional, ela é formada pelas infinitas retas paralelas à reta verde que passam pelos pontos dessa curva C. Ok? Bem, então a gente viu essa
essa curva aqui, nada impede que eu possa também definir uma outra curva. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar aqui agora essa curva, eu vou apagar também essa reta, assim, e então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma outra curva, essa curva aqui. Bem, eu também estou colocando essa curva no plano XY, se eu colocar a visualização aqui da perspectiva do plano XY, é uma circunferência, né? Ela está centrada, não está centrada na origem, está centrada em outro ponto, tem um raio definido qualquer, mas, mais uma vez, não importa muito esses elementos agora, importa a construção que vai ser feita agora a partir dessa circunferência. E assim como eu fiz antes, deixa eu definir um ponto. Esse ponto aqui, esse ponto D que acabou de aparecer, ok? Esse ponto D, então, ele é um ponto dessa circunferência, um ponto D que pertence a essa circunferência. E da mesma forma que antes, eu vou traçar uma reta, que é essa reta que acabou de aparecer para você, amarelo, meio dourada, mais ou menos, que é paralela à reta verde e passa por esse ponto D. E assim como eu fiz com a curva anterior, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vou fazer o ponto D se deslocar em torno dessa curva e deixar traçado todas as retas, né, paralelas a essa reta verde que passam por esse ponto D. E então, deixa eu mudar esse parâmetro K aqui, voltar para o início, eu estou fazendo ele variar de menos 10 a 10. Mas então, eu vou variar esse parâmetro K, né? E o efeito que eu quero que você veja é que esse ponto ele vai percorrendo essa circunferência. Então, eu vou deixar o rastro dessa reta amarela, meio dourada, aparecendo aqui no gráfico. Então, conforme esse ponto D ele vai percorrendo essa circunferência, vai se formando essa superfície que você está vendo aí. Essa superfície ela é formada, então, por essas infinitas retas que passam pelos infinitos pontos dessa curva, dessa circunferência, só que essas retas se mantêm paralelas à reta verde. E então a gente tem esse objeto que não deve ser muito estranho de quem estudou geometria espacial no ensino médio. Esse seria um cilindro oblíquo. Ok. E então agora, bem, a gente definiu o cilindro oblíquo, essa outra superfície. Deixa eu apagar esse cilindro aqui. Assim. E agora, vamos ver uma outra curva. Dessa vez, essa próxima curva aqui também, da perspectiva do plano XY, é uma parábola, um pedaço de uma parábola, né, definido aqui de menos 5 a 15, de 5 a 15, na verdade. A equação dela também consta aqui na esquerda, mas também não importa muito essa equação, porque o que eu quero fazer é exatamente o que eu fiz anteriormente com as outras curvas. Então, eu vou definir um ponto aqui, o ponto E. Esse ponto E aqui, então, é um ponto dessa... Aliás, deixa eu apagar esse ponto E, deixa eu voltar esse K para o menos 10 aqui. Acho que é assim. E agora sim, deixa eu fazer esse ponto E aparecer lá no início dessa parábola, pelo menos no início, pensando em percorrer da esquerda para a direita com referência do ponto X, do eixo X. Então, dado esse ponto E, eu vou também traçar uma reta que é, então, paralela à reta verde, mas que passa por E. E é um ponto desse pedaço de parábola, né? E esse ponto E ele vai se deslocar como se ele fosse assumir cada uma das posições dos infinitos pontos que compõem essa parábola. E então, assim como eu fiz antes, eu cliquei no E aqui sem querer, pronto, voltei com E aqui. Então, assim como eu fiz antes, eu vou fazer esse parâmetro variar. Então, esse ponto ele vai percorrendo a parábola. E então, para cada um desses pontos, né, cada uma dessas posições que o E assume, a gente traça a reta vermelha, no caso, que é paralela àquela reta inicial verde. E então a gente tem esse trecho aqui. Mais uma vez, a parábola poderia se estender indefinidamente para a esquerda, né, e para a direita, só que eu escolhi limitar para que ficasse mais fácil da gente visualizar. Então, a união dessas infinitas retas forma essa outra superfície. Então, no caso, essa superfície vermelha que foi originada, então, desse ponto se deslocando sobre essa parábola, que a equação está à esquerda, mas como eu falei, o que importa para a gente nesse momento é a geometria do que está sendo desenvolvido. E agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essa superfície aqui, eu acho que assim a gente vai conseguir ver tanto a parábola quanto a circunferência,
quanto essa curva senoidal. E a ideia que eu vou marcar aqui agora, deixa eu resetar esse aqui para o menos 10, para o início, assim. E então o ponto E está ali, está marcado. Eu vou fazer o seguinte, vou marcar os outros, o D e o C. Pronto, o C está aqui nessa primeira curva, o D está aqui nessa circunferência e o E é um ponto da parábola. E eu vou apresentar todas essas retas. Então, está aí. A reta azul passando por C, que vai percorrer essa curva em forma de seno, né? Essa senoide. Essa reta dourada, que passa por D, que vai percorrer então a circunferência, e a reta vermelha, que foi a última que a gente viu. E então, agora eu vou variar todas elas ao mesmo tempo, para você ver essa construção acontecendo. Vou mais devagar agora no início. Então, conforme esses pontos, esses 3 pontos que a gente está vendo, o C, o D e o E, né, eles vão se deslocando nesse caminho definido pelas curvas de cor escura, de cor preta, essas retas, o rastro dessas retas, vai compondo essas superfícies, na verdade, que a gente viu antes. Então, essas superfícies, deixa eu colocar aqui para girar para você ver melhor, dessa maneira. Então, o que essas 3 superfícies têm em comum, embora elas não tenham o mesmo nome, eu falei que o primeiro era o cilindro oblíquo, né? Essa azul parece como se fosse uma telha, e talvez a vermelha parece talvez uma calha, não sei. Todas essas 3 superfícies são definidas como superfícies cilíndricas. Então, tanto a azul, quanto a dourada, quanto a vermelha são chamadas superfícies cilíndricas. E, através dessa construção, dessa maneira de construir as superfícies, meio que fica definido o que é uma superfície cilíndrica. Então, uma superfície cilíndrica, ela é, a superfície formada por uma reta, né, que se desloca mantendo por cada um dos pontos, e essa reta normalmente é chamada de geratriz, né, a reta geratriz, que se desloca através desses infinitos pontos de uma determinada curva, uma curva dada. Então, aqui eu apresentei para você, na verdade, essa curva em formato de seno, né, essa senoide. Essa outra curva era uma circunferência, e essa curva aqui, que é as curvas, eu estou falando das curvas pretas, era uma parábola, ou pelo menos um pedaço de parábola, um pedaço dessa senoide, né? E a circunferência meio que é isso mesmo. Então, essa reta ela vai se deslocando pelos infinitos pontos, só que ela não altera a inclinação, não altera a direção. Ela continua com a mesma direção e vai percorrendo cada um dos pontos. Então, você junta todas essas infinitas retas formam uma superfície, e essa superfície é chamada, então, de superfície cilíndrica. E é basicamente isso, sendo que, nesse caso, eu fiz superfícies cilíndricas. Todas essas curvas estão, então, no plano XY, né, no Z igual a 0, e eu tracei essas retas com uma determinada inclinação. Nada impede que essas curvas estejam em outros planos. Poderia estar no plano Z igual a 0, quer dizer, está no plano Z igual a 0, poderia estar no plano X igual a 0, ou no plano Y igual a 0. Além disso, deixa eu apagar essas retas aqui, que eu tinha definido. Além disso, eu defini essa reta verde com essa inclinação aqui, né, com uma determinada inclinação, e aqui eu coloquei a inclinação desse vetor 1, 1, 2. O que acontece é que, para conseguir definir as equações, ou a equação que caracteriza esse tipo de superfície, com uma reta inclinada assim, pode não ser tão fácil, né? Ao menos se esse vetor 1, 1, 2, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar o vetor... eu vou colocar aqui como vetor 0, 0, 1. E agora essa reta, ela é uma reta que é paralela ao eixo Z. Ou seja, eu vou fazer as geratrizes serem paralelas ao eixo Z. É como se essas retas, se essa superfície saísse de cada uma dessas linhas pretas e fosse unicamente para cima ou para baixo, com nenhuma inclinação na direção de Y ou de X, apenas na direção do eixo Z, certo? Então, se eu fizer a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar o K aqui para menos 10, que era o ponto inicial que eu defini para cada um dessas curvas, e vou fazer a mesma coisa, vou voltar aqui com as retas azul, dourado e vermelha, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é fazer essas retas percorrerem as curvas, mantendo a inclinação, né? A inclinação dessa reta P original.
E então, cada uma dessas retas, azul, dourada e vermelha, elas são as geratrizes de cada uma das superfícies que a gente vai gerar aqui, que a gente vai ver, que a gente viu anteriormente. Aqui agora, dessa vez, essas superfícies serão diferentes, pois eu alterei a inclinação da reta geratriz. Então, quando eu fiz isso, quando eu alterei a inclinação da reta geratriz, a superfície gerada necessariamente será diferente. Então, você está vendo ali a superfície sendo gerada, entre aspas, ponto a ponto, né? Aqui eu não consigo, com o software, mostrar infinitos pontos, mas muitos deles. Deixa eu clicar aqui agora para encerrar e traçar o restante. Bom, pela característica do que eu estou fazendo aqui, com certeza você não tem todas as retas, às vezes fica uns vãos, e a proposital é justamente para você enxergar essa superfície sendo criada. E aqui agora, então, eu vou colocar para girar, para você ver, olha, a gente tem superfícies diferentes. Essas superfícies cilíndricas geradas agora, todas essas três são diferentes das geradas anteriormente, lógico, pois eu mudei a inclinação. E então, para essas superfícies geradas por retas que são paralelas a um dos eixos, né? Essa aí, no caso, essas geratrizes são paralelas ao eixo Z, quando a gente tem curvas em outros planos e pode definir retas paralelas ao eixo X ou ao eixo Y, essas equações não são muito difíceis. Então, basicamente, para esse vídeo era isso mesmo que eu queria discutir. Como que a gente define, como que a gente entende o que vem a ser, então, uma superfície cilíndrica. Então, eu espero que você tenha entendido esse conceito, te desejo bons estudos e é isso aí.